gente, vamos hoje comentar aqui e resolver algumas questões sobre a massa atômica, né? A massa atômica é um conceito que foi inventado, né, desenvolvido para os químicos terem relativamente um acesso fácil a informações da tabela periódica, né? O que é a massa atômica? A massa atômica é a massa de um átomo. No sistema internacional, para medir a massa de qualquer corpo, você precisa do quilograma. Só que átomos, só para vocês terem noção, átomos, eles têm um peso muito pequeno. A gente já vai ver isso. Então, geralmente nós expressamos a massa atômica em unidades de Dalton, é o DA, ou o unidades de UA, unidades de massa atômica, tá bem? Aí veja, o Dalton é mais o pessoal de biologia que utiliza. Quem for fazer uma faculdade de ciências biológicas vai verificar que eles pesam proteínas em unidades de Dalton. Mas o que é a massa atômica? A massa atômica é como se você pegasse um átomo de carbono, tá bem? Você pega um átomo de carbono e divide ele em 12 partes. Então é um dozeavos. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu tenho um átomo de carbono, divido ele em 12 partes. Se lembram de frações? Então, o denominador vai ser 12 e o numerador vai ser 1. Então, a unidade, se eu pesar um átomo de carbono, dividir em 12 partes, uma parte dessa aqui, que está pintada em amarela, vai ser a unidade de massa atômica. Mas quanto é que vale uma unidade de massa atômica? Se eu efetivar esses cálculos aqui, eu vou obter esse valor, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, isso é uma unidade de massa atômica. Aí, veja o valor, o quão é pequeno. Então, aqui é um valor mais exato, né? Peraí, gente. Então seria esse valor aqui seguido dessa quantidade todinha de zeros. Então veja que é uma dificuldade, né? Então isso aqui nada mais é que A, ou uma unidade de massa atômica, ou um DA, um Dalton, tá bem? Facilita muito esse modo de se trabalhar com massa atômica, tá ok? Aí veja, deixa eu passar agora aqui. A massa atômica, né, ela está presente na tabela periódica. Olha os valores aqui, você vê do hidrogênio 1,8008. Você vê que aqui, teoricamente, o hidrogênio era para ter uma unidade, né, uma unidade de massa atômica. Só que não é esse valor exato, é 1. É 1, não sei se vocês estão enxergando aí, 1,008. Porque a gente já vai ver isso mais para frente. Então, mas vamos dizer assim, a critério de cálculos, principalmente no ensino médio, nós consideramos que o hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, tá bem? Aí veja, o hidrogênio tem esse valor aqui, você encontra no rodapé da tabela periódica, do símbolo do elemento da tabela periódica. Então, tem 1,008. O hélio está aqui, 4,0026, né? O lítio 6,94 e assim sucessivamente. Esse valor que está aqui, gente, é um número atômico, hein? Esses valores aqui, hein? Não confunda número atômico com... Deixa eu passar aqui. Não confundir número atômico com massa atômica. O número atômico é igual
a quantidade de prótons, tá bem? Prótons. Já a massa atômica é como se você pesasse o átomo, né? É o peso do átomo. Ou a massa do átomo, né? Seria isso. Então, uma unidade só de massa atômica tem esse valor aqui, ó, aproximadamente 1,66 vezes 10 a 24. Tá bem? Aí, veja, o átomo, né? Ele tem o seu núcleo. O núcleo tem cargas positivas, que são os prótons, e cargas neutras, né? Aqui é os prótons. E aqui você vai ter os nêutrons, que não tem carga. Os nêutrons não tem carga. Isso dentro do núcleo. Então, ó, se você pesar, se for possível pesar os prótons e os nêutrons mais a massa do elétron, então você vai chegar à massa atômica, né, do elemento. Aí, por definição, uma unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. O carbono 12, ele é um isótopo do carbono, o mais abundante, que a gente já vai ver. Então, ele tem, ó, o carbono 12. Ele tem número de massa, tá bem? Que é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, número de massa, né, igual a 12. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, tá bem? Então veja, você tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho os conceitos, ó. Número atômico, que está correlacionado com o que? Prótons. Número de massa, eu vou representar por A, que é a soma de prótons mais nêutrons. E a massa atômica, que é, vamos traduzir assim numa linguagem mais próxima da realidade, é o peso, né? Ou seja, é a massa do átomo, peso do átomo, tá bem? Aí qual é a unidade de massa atômica? 1A, 1 UA, tá bem? Aí quanto é que vale 1 UA? Aí veja, vale 166 vezes 10 a menos 27, né? Quilogramas. É muito pequeno. Então a gente sempre expressa nesses valores assim. Deixa eu passar agora. Veja, aí apresentei a vocês a tabela periódica. Aí expliquei a vocês que tem, ó, o número atômico e a massa atômica. Bem, de todos os elementos está aqui tudo tabelado. Tem elementos que são extremamente pesados, hein? Porque, ó, o hidrogênio, o quanto ele é leve. Mas vamos pegar aqui um metal, o ouro, 196,97 unidades de massa atômica. O chumbo, 207,2, e assim sucessivamente, viu? Aí veja, como é que se calcula? Eu disse a vocês que a massa atômica que está aqui na tabela periódica, ela não é exatamente igual à massa do átomo, né? Por quê? Se você for, veja, se você for ficar pesando átomos, você vai precisar de equipamentos. Por quê? Existem elementos que eles são isótopos, né? Um do outro. Isótopos, se vocês não estão esquecidos, isótopos são átomos que têm o mesmo número, o que? Atômico, né? Tem o mesmo Z. Exemplo, ó, o neônio ali. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí o neônio tem o neônio, número atômico 10. Só que existe um neônio que tem número de massa igual a 20. Tá bem? Só
Que também existe outro neônio que tem número atômico igual a 10. Só que tem número de massa igual a 21. Tá bem? E existe o neônio que tem número atômico igual a 10, porém com número de massa igual a 22. Para evitar a gente estar pesando átomo por átomo, não é isso? Aí existe esse conceito de massa atômica ponderada. Vou colocar aqui, ó, massa atômica ponderada. Porque veja só, ó, essa primeira espécie de neônio, qual é a abundância dela? Tem aqui dizendo 90,92%. Então, ó, se você pegar átomo no meio ambiente, se você pegar átomos de neônio com número atômico, pega átomos de neônio, 90% dele, aproximadamente deles, vai ser neônio 20, número de massa 20. Aí uma pequena quantidade vai ser neônio com número de massa igual a 21, e uma pequena quantidade vai ser com número de massa, né, igual a 22, que é 8,82%. Aqui é 0,26%. Tá bem? Aí, para evitar essa confusão, como é que a gente calcula a massa atômica ponderada? Que é o que você vai encontrar na tabela periódica aqui, ó. Esses valores é a massa atômica ponderada. Massa atômica é o peso de um átomo em unidade de massa atômica. A massa atômica ponderada é o que? É a massa atômica em termos de média aritmética ponderada. Como é que eu calculo a média aritmética ponderada? Veja, presta atenção. Eu vou pegar as abundâncias, tá bem? Aí, ó, 90, colocar aqui, ó, no denominador da fração embaixo, 90,2 mais 0,26 mais 8,82. Tá bem? Esse é o primeiro passo. Depois eu vou fazer o seguinte, ó, pegar esse número de massa 20 vezes a respectiva abundância 90,92. Aí vou pegar aqui, ó, 21 vezes 0,26 mais aí 22 vezes 8,82. Tá bem? Aí você vai ter que fazer essas contas agora, ó. 20 vezes 90,92, 21 vezes 0,26, tá bem? E 22 vezes 8,82, tá bem? Aí veja, depois de fazer essas contas todas, né? Vamos lá fazer algumas. Vou pegar o auxílio aqui da calculadora, né? Quando essas questões, gente, de massa atômica, elas raramente caem em vestibular. Antigamente, naqueles vestibulares mais antigos, da minha época, por exemplo, se cobrava, né? Muitas vezes essas questões aí. Mas hoje em dia é muito raro, hein? Mas se cair, é uma média aritmética ponderada, né? Então, ó, 21 vezes 0,26 mais 22, né? Isso, 22 vezes 8,82. Aí vai, ó, essas contas vão dar 2.217,9. Isso aqui, ó, vai dar 100. Vamos considerar isso aqui 100%. Tá bem? Tá bem? Porque isso aqui é tudo porcentagem. Somando isso aqui vai dar 100%.
Dividir por 100 é fácil, né? Tem 2 zeros. Então vou andar da direita para a esquerda 2 casas. Então vai ficar 20, ó, 2 casas, 1, 2, 20,179. O que? Unidade de massa atômica, ou DA, né? Ou DA, tá bem? É assim, não tenho muito o que pensar nessas questões não, com massa atômica. O importante é você saber a definição, tá bem? Como eu expliquei anteriormente. Então, muito obrigada e até a próxima.